Você consegue dizer qual desses vinhos custa R$ 50 e qual custa R$ 500? Pense bem, nem os maiores especialistas do mundo conseguiram em testes cegos semelhantes. É apenas o começo do que vou te mostrar hoje. Vinho? Há séculos nos contam que é uma bebida nobre, que um bom vinho é caro, que exige um paladar refinado, quase um dom divino, para identificar as tais notas de carvalho francês com toques de frutas vermelhas silvestres colhidas ao amanhecer. Mas, e se eu te disser que a grande parte dessa pomba, dessa sofisticação toda, é uma elaborada encenação? Uma farsa bilionária que continua enganando consumidores no mundo todo, inclusive aqui mesmo no Brasil. Neste vídeo do Contextual, nós vamos mergulhar fundo. Vou te mostrar como a indústria do vinho criou um dos maiores e mais duradouros golpes de marketing da história. Como fraudadores continuaram lucrando milhões com garrafas falsificadas, vendendo gato por lebre. E o mais importante, como a tecnologia finalmente está começando a expor essa farsa e a devolver o poder para quem realmente importa, você, o consumidor. O que realmente vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você escolhe, compra e principalmente aprecia seus vinhos. Você está pronto para ver o que realmente está dentro da sua taça de vinho? A verdade pode ser surpreendente. Para entender a dimensão dessa farsa, dessa teia de enganos, precisamos começar pelo caso mais emblemático de todos. Um caso que sozinho expôs as entranhas podres do mercado de vinho de luxo. E o mais assustador, o protagonista dessa história, o maestro da enganação, está de volta ativa. Rudy Kurniawan, guarde esse nome, indonésio, charmoso, com um paladar supostamente prodigioso. Ele enganou os mais renomados especialistas, os colecionadores mais ricos do mundo, vendendo vinhos baratos, misturas feitas na cozinha de casa em garrafas falsificadas de rótulos raríssimos, como o Romanée Conti e o Chateau Petrus. Após 7 anos de prisão nos Estados Unidos, ele foi liberado no final de 2020. E segundo reportagens de novembro de 2023, está de volta ao mercado, provavelmente na Ásia. A pergunta que ecoa e que a indústria tenta abafar é: se os maiores especialistas do mundo, com décadas de experiência, foram incapazes de identificar suas falsificações grosseiras, o que isso diz sobre toda a suposta ciência e a arte por trás da avaliação dos vinhos? E se você pensa que é uma realidade distante, um problema dos bilionários excêntricos de Nova York ou Londres, prepare-se. Olha o que descobrimos acontecendo aqui mesmo, no Brasil, nos últimos meses. Em abril de 2025, uma mega operação da fiscalização no Paraná desmantelou um esquema que chocou até os mais céticos. Mais de 54 mil litros de vinhos e outras bebidas fraudados foram apreendidos, um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão. E o que eles encontraram? Vinhos vencidos sendo reembalados como se fossem novos, armazenamentos em recipientes que antes continham produtos de limpeza, e o uso indiscriminado de aditivos proibidos para mascarar a má qualidade. Isso não é apenas uma questão de pagar caro por algo que não vale, é um risco real à sua saúde. Se até mesmo vinhos comuns, aqueles que encontramos na prateleira do supermercado, estão sendo adulterados em larga escala, o que garante que aquela garrafa especial que você guardou para uma ocasião importante e pagou uma pequena fortuna é realmente autêntica e segura? Mas aqui está a grande contradição, o paradoxo que a indústria de vinho não quer que você perceba. Enquanto as fraudes continuam a todo vapor e os preços dos vinhos ditos de qualidade sobem às alturas, o mundo está bebendo cada vez menos vinho. Parece não fazer sentido, certo? Em 2024, o consumo mundial de vinho despencou para o menor patamar em mais de 60 anos. Aqui no Brasil, a história se repete. Após um boom artificial durante a pandemia, quando o consumo per capita chegou a incríveis 2,8 litros por pessoa, voltamos aos nossos tradicionais e modestos 2 litros por pessoa em 2023. Menos gente bebendo ou bebendo menos? No entanto, o valor global de mercado de vinhos continua crescendo, projetando uma alta de quase 6% ao ano. Como essa mágica acontece? Simples, estamos pagando cada vez mais caro por cada vez menos vinho, ou por vinhos que não valem o que custam. A indústria de vinho
especialmente no segmento de luxo, opera com uma lógica que desafia o bom senso do consumidor comum. Quanto mais exclusivo, mais raro, mais inacessível, maior o desejo que ele desperta e, consequentemente, maior o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. É a criação da escassez artificial, do valor percebido, elevada à categoria da arte. Uma arte bem lucrativa, por sinal. Lembra daquela história do vinho Appassionante? Do roteiro original que inspirou esse vídeo, vamos trazer para a realidade de 2025. Recentemente, um enólogo brasileiro, sob condição de anonimato, revelou um segredo de mercado. O mesmo vinho produzido em larga escala por uma grande vinícola do sul é engarrafado e vendido com 3 rótulos em identidades completamente diferentes. Um com um rótulo simples, vai para as gôndolas dos supermercados por R$ 45. Outro, com um rótulo um pouco mais sofisticado, é destinado às lojas especializadas em empórios, custando R$ 120. E um terceiro, com uma garrafa pesada, rótulo elegante e com uma história inventada, é vendido em restaurantes de luxo e para clientes VIPs por R$ 280. Mesma uva, mesmo processo de vinificação, exatamente o mesmo vinho, só muda a embalagem, a história que te contam e, claro, o rombo no seu bolso. Pense bem, quanto do preço que você paga por uma garrafa de vinho é realmente pelo líquido precioso dentro dela? E quanto é pela história, pelo marketing, pela marca, pela ilusão que te venderam? Mas nem tudo está perdido nesse mar de uvas e cifras inflacionadas. A boa notícia é que a tecnologia, aquela mesma que revolucionou tantas outras áreas, está finalmente começando a desvendar esse complexo jogo de espelhos. E 2 inovações em particular estão fazendo a indústria tradicional, os velhos barões do vinho, tremerem na base. Primeiro, o blockchain. Sim, a tecnologia por trás das criptomoedas. Em 2023, a gigante da consultoria Ernst Young lançou uma plataforma de blockchain que permite rastrear a autenticidade e a procedência de vinhos desde o vinhedo até a sua taça. Funciona assim: cada etapa da produção e distribuição é registrada de forma imutável nessa cadeia de blocos. Ao escanear um simples QR Code na garrafa com o seu celular, você acessa todo o histórico daquele vinho específico, onde as uvas foram colhidas, quando foi engarrafado e por quais armazéns e distribuidores passou. É o fim da confiança cega nos especialistas e o início de uma era da transparência verificável pelo próprio consumidor. E enquanto a tecnologia avança, como um trator sobre as velhas práticas, uma revolução ainda mais poderosa está acontecendo de forma silenciosa, mas implacável. A revolução no comportamento de quem consome, especialmente aqui no Brasil. As novas gerações, os millennials e a geração Z, estão cada vez mais rejeitando o elitismo, a formalidade e os preços absurdos tradicionalmente associados ao vinho. Dados de 2024 e projeções para 2025 mostram um crescimento expressivo na busca por vinhos brancos, rosés e espumantes, geralmente mais leves, mais fáceis de beber e, crucialmente, mais acessíveis. Também cresce exponencialmente a demanda por vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos e o de baixo teor alcoólico, refletindo uma busca genuína por autenticidade, por sustentabilidade e por um estilo de vida mais saudável, e não por status ou para impressionar os outros. O fenômeno da Yellowtail, aquela marca australiana que mencionamos no roteiro de referência e que chacoalhou o mercado global com vinhos acessíveis e descomplicados, se repete agora em escala local, com um toque brasileiro. Produtores nacionais que apostam na honestidade, na transparência sobre seus processos, na qualidade real do produto e em preços justos, estão conquistando um público fiel. Um público que não se impressiona mais com rótulos pomposos, medalhas compradas em cursos duvidosos ou descrições poéticas que ninguém entende. Para ilustrar esse ponto, o Contextual fez um pequeno experimento. Convidamos 10 consumidores comuns que se diziam leigos para um teste cego. Servimos o mesmo vinho branco simples, de uma vinícola nacional desconhecida, em 3 taças diferentes. Dissemos a eles que o primeiro vinho custava R$ 30, o segundo 150 e o terceiro, um suposto Grand Cru reserva especialíssimo, R$ 300. Adivinha qual foi consistentemente avaliado como o melhor e o mais complexo e o mais elegante? Exatamente,
o que eles acreditavam ser o mais caro. Quando revelamos a verdade, as reações foram uma mistura hilária de choque, indignação e, para alguns, um certo alívio. A percepção, meus amigos, muitas vezes supera a realidade. Sejamos sinceros, quanto do seu prazer ao beber um vinho que você sabe ser caro, vem realmente do sabor único e inigualável da bebida? E quanto vem daquela vozinha interna que sussurra: uau, estou bebendo algo especial, algo que poucos podem pagar? Então, o que aprendemos hoje? Que a indústria do vinho, por trás de toda aquela sua aura de sofisticação e tradição, construiu um império muitas vezes baseado em percepção inflacionada, exclusividade artificial e, sejamos francos, em pura mistificação. As fraudes, como vimos, continuam acontecendo em todos os níveis, desde os vinhos de colecionador que valem fortunas, até aqueles mais acessíveis que encontramos no dia a dia. Mas aqui está a grande virada: a tecnologia e, principalmente, a mudança de comportamento e a sede de informação dos consumidores que estão finalmente começando a expor essa farsa e a equilibrar o jogo. O que tudo isso significa para você que só quer tomar um bom vinho sem sentir que está sendo enganado? Significa que é hora de confiar mais no seu próprio paladar, nas suas próprias preferências e muito menos nos rótulos brilhantes, nos preços estratosféricos ou nas opiniões de supostos especialistas que, como a história já provou, também podem ser redondamente enganados. Um bom vinho, no final das contas, é aquele que você gosta de beber, aquele que te traz prazer, seja ele de R$30 ou de R$3.000. Não é o que alguém com interesses muitas vezes ocultos disse que você deveria gostar. A verdadeira apreciação do vinho, acredite, vem do conhecimento compartilhado, da curiosidade e da experiência pessoal, não da exclusividade imposta ou do preço exibicionista. E o conhecimento, diferente de alguns vinhos raros e supervalorizados, está cada vez mais acessíveis a todos nós. E você, qual foi a sua maior surpresa ou decepção com o mundo dos vinhos? Já teve alguma experiência de descobrir que um vinho barato era tão bom ou até melhor que um caro? Ou já se sentiu pressionado a fingir que estava sentindo aqueles sabores complexos que não conseguia identificar de jeito nenhum? Compartilhe sua história, sua opinião, suas dicas aqui nos comentários. A conversa precisa continuar e o Contextual está aqui para isso. Se você gostou dessa investigação profunda sobre os segredos da indústria do vinho e se acredita que a informação de qualidade pode realmente fazer a diferença, então deixe o seu like neste vídeo. Compartilhe com aqueles amigos que precisam urgentemente abrir os olhos para essa realidade e, claro, inscreva-se agora no canal Contextual e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos que desvendam as verdades por trás do que consumimos e de como o mundo realmente funciona. Obrigado por assistir até aqui. No canal Contextual, nossa missão é continuar trazendo informação que faz sentido e contexto que realmente faz a diferença na sua vida. Até o próximo vídeo.